Antes de começar com as perguntas, nós temos uma matéria lá de Votorantim. Peço para a Pamela já deixar do jeito para a doutora ver. Doutora, existe sempre uma polêmica quando se fala de taxa de iluminação. Não apenas em Votorantim, mas em Peruíbe também. Eu pago a taxa de iluminação e na minha rua não tem luz. Eu fico pistola. Esses dias eu fiquei com medo até de ser bulinado. Eu vi um homem 2 metros. O homem olhou pra mim daquele jeito e ele fica com medo. A violência, meu irmão. A violência. Não tem medo não, doutora. Fala pra mim. Saí fora, tá correndo, tava com o samba canção, que eu fui pôr o lixo pra fora de casa e fiquei com medo. Entendi. E aí essa taxa de iluminação vira polêmica em várias cidades. Lá em Votorantim, além do pessoal de um condomínio pagar taxa de iluminação, a prefeitura notificou um condomínio para que entre em contato com a concessionária de energia. Vamos acompanhar essa reportagem e eu quero que a senhora responda lá para o público de Votorantim, mas para o público de todo o Brasil, de todo o estado de São Paulo que tem acompanhado na mira. Porque o problema da taxa de iluminação é geral. A gente tem na conta de luz a CIP, né? É Contribuição de Iluminação Pública. Para que serve aquilo? É para luz da nossa rua? O que é? E nós vamos ficar sabendo no Na Mira Informação Verdade. Enquadra Na Mira. A Prefeitura de Votorantim enviou para condomínios da cidade uma notificação no dia 7 de maio, informando que os mesmos teriam 40 dias para protocolar pedido de ligação de energia elétrica junto à concessionária. Sendo assim, os loteamentos se responsabilizam por todo o serviço de iluminação interna. Mas todos os moradores também pagam mensalmente a contribuição de iluminação pública, o CIP, junto à conta de energia. Essa consequente cobrança dupla deixou os moradores insatisfeitos, como explica o síndico Marcelo Arrojo. Olha, essa notificação veio para os síndicos por e-mail da Associação de Moradores, que recebeu direto da Prefeitura essa notificação extrajudicial. E eu vejo isso com muita perplexidade, uma vez que a gente já tem uma briga de mais de 1 ano com a Prefeitura para rever o processo do IPTU aqui do Residencial Vila Flora. A gente vem com promessas da Prefeitura de atualização e na verdade, em vez de uma atualização em prol do munícipe, eles vêm com uma nova taxa de cobrança para todos os munícipes aqui do Vila Flora, que hoje totalizam aproximadamente 1.300 unidades. Já paga a taxa na conta individual dele, o condomínio também já paga a iluminação dos condomínios e a iluminação pública, e agora a Associação de Moradores também vai ter que pagar uma taxa adicional referente a essa mesma iluminação. Já a Prefeitura de Votorantim informou que a medida foi adotada por força de um inquérito civil que tramita no Ministério Público. O repasse refere-se ao consumo interno das áreas comuns do empreendimento. A Prefeitura ainda lembra que a contribuição de iluminação pública, CIP, é para custear a iluminação pública da cidade como um todo. Segundo o síndico, medidas estão sendo adotadas para tentar reverter a situação. Doutora Janaína Correia, o que nós podemos falar para os nossos amigos lá de Votorantim e para todo mundo que tem dúvidas a respeito da questão dessa CIP, nessa contribuição aí? Então, a CIP, para o pessoal de Votorantim e para todo o Brasil serve. A CIP é uma cobrança de iluminação pública, aonde a gente já até recebeu reclamação aqui, Cris, algumas vezes, dizendo assim, na minha rua não tem iluminação pública, eu tenho que pagar? Tem, porque a alegação é que você transita por ruas iluminadas dentro do município. Então você paga para um todo? Para um todo, é constitucional, não tem o que fazer. Com relação aos condomínios, não é só Votorantim que está sofrendo esse problema. Por quê? Porque a ANEEL, que é a agência reguladora, ela lançou aí uma resolução abrindo essa possibilidade. Certo. Dizendo o quê, Cris? Que as ruas dos condomínios fechados, como o próprio nome diz, são fechados. Se eu não moro no condomínio fechado, a minha entrada ela é restrita. Portanto, só está beneficiando ali aqueles 1.500, 100, 50 pessoas que moram ali. Portanto, passou a ser privado, passou a ser particular e os condomínios têm que pagar.
No caso da CIP, é constitucional, né? Tem um artigo na Constituição Federal que prevê isso. No caso da iluminação interna, é uma resolução. Portanto, está gerando muita polêmica judicialmente. Existem vários processos, várias cidades e condomínios ingressando na justiça e perguntando se isso é justo. Até para entender se existe, no caso, o cenário de bitributação, né? Exatamente, que é proibida a bitributação. Então, a gente está falando aqui do direito tributário. Ele é muito complexo. E aí, eu até notei na reportagem, Cris, que o síndico fala assim: poxa, mas a gente já pediu para rever o IPTU, que também é tributário. Mas não tem nada a ver com esse assunto. Não tem nada a ver com esse assunto. Mas, assim, é importante sempre lembrar que quando fala tributação, a gente está falando realmente que o mais pobre é o que se extrapola no sentido tributário. E é necessário lembrar também, Cris, uma coisa que a gente fala sempre aqui no Namira, que a gente está num ano de eleição e em outubro você vai escolher a pessoa que vai cuidar da parte tributária. E aí ficar esperto nos comícios, nos debates, verdade. Porque você vai encontrar candidato que vai falar muito de lei tributária e de tributação, e sempre lembrando que o Brasil é injusto quando se trata de imposto. E você vai encontrar também candidato que vai falar pouquinho do assunto, porque senão ele se queima. Então, assim, está super importante esse tema e esse período aí para você analisar até seu candidato. Aliás, né, doutora, tem cidadão que vai falar pouquinho e tem cidadão que não vai falar nada porque não sabe, né? Exatamente. E a gente sabe de como nós